Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Estou aqui com a Bíblia aberta e queria ler um texto bem importante que Jesus disse no seu ministério aos discípulos. João 13, versículo 35. Ele disse: "Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros." Eu queria pensar com vocês sobre a questão por não congregar. Muita gente, mesmo antes da pandemia, dizia que deixou de frequentar a igreja porque via na igreja muita falsidade, também via na igreja muita hipocrisia por parte de alguns, de líderes ou de iguais, ou se não, porque se sentia explorado. Afinal, só ele fazia as coisas e, enfim, se sentindo explorado, deixava de congregar. Mas quais razões, que as pessoas deixam de congregar, além dessas? Talvez o que Zygmunt Bauman falou seja uma das razões, por conta desse fenômeno social da nossa geração, que são as relações líquidas, Então, nada é assim para sempre. Então não é incomum você ver gente que às vezes participa da nossa igreja, depois vai para a Igreja Batista, e depois está na Universal, e depois vai para o Valdemiro Santiago, e depois frequenta uma Renascer, e aí volta para a Comunhão, depois vai para a Batista. Enfim, não existe mais aquela fidelidade congregacional, Agora, as pessoas que se decepcionam na igreja, será que elas também não se decepcionam onde trabalham, com as pessoas da faculdade com as quais convive, ou na vizinhança, ou mesmo dentro da família? É interessante que talvez duas das principais invenções humanas, a primeira delas tenha sido a escrita, mas a segunda, imagino que tenha sido o espelho, porque é importante a gente se olhar no espelho sempre e ver que nós também somos falhos. Claro que a igreja tem gente falha. A igreja é um conjunto de pessoas de origens diferentes, de culturas diferentes, de famílias diferentes. Uns vieram do norte, outros do sul, outros do sudeste, outros do nordeste, outros do centro-oeste. Uns com mais cultura, outros com menos, uns com mais dinheiro, outros sem nada de dinheiro, outros remediados. Enfim, é um conjunto de gente, um povo que Deus salvou, chamou para estar servindo num lugar. Então, não é opcional nós congregarmos, é fundamental, pelo menos por algumas razões. Hebreus 10, 25 vai dizer para nós que não podemos deixar de congregar, porque na congregação há troca, na congregação há mutualidade, no congregar existe a dinâmica de vida na vida. E sem isso, certamente é como uma brasa fora do braseiro. A gente pode esfriar, podemos desviar da fé. Outra razão é que nós temos a necessidade de olhar para as pessoas e ver pessoas falhas, e como nós também somos falhos, nós precisamos exercer o perdão, liberar o perdão, para sermos perdoados. Um texto importante de Marcos 11, 26, diz para nós o seguinte: "Se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados." Então, a comunidade que nós pertencemos, o congregar, ele é fundamental, ele é importante também por conta desse aspecto do perdão. Em vendo as falhas, os defeitos dos irmãos, das irmãs, nós temos não a opção, nós temos o dever de perdoar, porque Deus já nos perdoou. E nós também, muitas vezes, devemos pedir perdão. E por fim, é o texto que eu li. Por que a gente deve congregar? Porque quando nós congregamos, nós revelamos amor uns pelos outros. E Jesus disse: "Nisto saberão que são meus discípulos, se vos amardes." A maior propaganda que nós podemos fazer para o mundo a respeito de Deus e da sua graça é amar os irmãos, amar uns aos outros, revelando ao mundo essa graça. Tá bom? Então, não arrume desculpa para não congregar. Todos nós somos pecadores,
salvos pela graça, se nascemos de novo, e por isso precisamos estar juntos. E não vemos a hora, depois dessa pandemia acabar, de estar celebrando o Senhor juntos novamente. Lembrem-se disso. Sem perdão, sem perdoar e sem perdão, não há perdão do Pai, e não é opcional congregar. Só assim revelaremos o amor de Deus às pessoas. Revelaremos que somos discípulos de Jesus se nos amarmos. Isto é revelado de modo mais expressivo na congregação. Graça e paz.